Nós temos o prazer de apresentar o professor Ayrton Alencar Araújo, um dos primeiros alunos nossos na área da especialização. Começamos na especialização na UES, depois no mestrado nós fomos o orientador dele. Nós utilizamos embriões provenientes da França para transferências em barrigas de aluguéis do nosso rebanho caprino do Ceará. E depois, recentemente, uns 4, 5 anos atrás, o Ayrton teve o prazer de terminar seu doutorado na França, onde nós participamos diretamente em sua banca de tese para avaliação final do título de doutor na França. Eu vou fazer aqui um resumo de um relato que eu fiz das minhas atividades com o professor José Ferreira Nunes. Vou fazer um breve histórico. Eu conheci o doutor José Ferreira Nunes em 1988, conhecia já de nome, mas pessoalmente foi em 1988. Na época eu era extensionista da UFC, num projeto chamado Cabra de Corda, porque existia na época vários projetos no Brasil em comunidades carentes para a criação de cabra de corda, visando a nutrição de crianças e também o suporte nutricional de pessoas adultas, né, velhas, né, já idosas. Então, esse projeto tinha uma repercussão muito grande. E o doutor José Ferreira Nunes, chegando na UES para fazer o curso de especialização, fez uma reportagem, não me lembro qual o jornal, mas era um jornal bem conhecido, né? Dos dois aqui, vocês podem escolher um dos dois. E a repórter fez uma confusão entre os dois projetos, pensando que era um só, né? Aí o pessoal lá na UFC ficou um pouco chocado, né? Aquela coisa de uma certa vaidade também. Aí, como eu era coordenador do projeto, me pediram para eu procurar o doutor Nunes para averiguar o que tinha acontecido, né? Ele me recebeu muito gentilmente, foi muito solícito comigo e explicou que a repórter fez uma confusão. Naquela época, os repórteres novatos eram chamados de foquinhas, né? Ele até disse, foi uma foquinha que fez essa confusão aí e tal, esclareceu tudo. Daí, começamos a conversar, ele me levou aqui no laboratório, que tinha o pequeno laboratório, que foi justamente o embrião, né, que resultou em tudo isso aqui, né, e proliferou. E eu fiquei impressionado porque, como aluno de veterinária, eu nunca tive a oportunidade de ver espermatozoide, trabalhar com congelação de sêmen, com a reprodução, né, propriamente dita na prática, né. E ele, então, me viu, talvez com um potencial aluno de pós-graduação, me convidou para se inscrever na seleção do segundo curso de especialização, isso foi em 1989. Aí eu fiz, ele foi meu orientador, foi o primeiro trabalho com congelação na água de coco com sêmen caprino, né? Eu me lembro, fazia 2 lavagens e tal, certo? O doutor Nunes era como se fosse assim, o Sol e os planetas circulando ao redor dele, né? Nessa época aqui, porque só tinha ele de orientador na área, né? Então todo mundo que vinha na produção era com o doutor Nunes. Então eu tive a grande satisfação de ser orientado dele na especialização e já estava me preparando para fazer um mestrado até fora, pensando em ir para Recife. Ele chegou para mim e disse, você não vai não, venha cá. Aí ele me levou à porta, isso está na minha cabeça até hoje, a porta do laboratório, e disse, olha para o campo que vocês jogam bola aí em frente. Isso aqui era um terreno baldio, certo? A gente limpou e fizemos um campo de futebol para bater pelada, eu, o doutor Vicente, os funcionários, acho que ainda tem funcionário aí, acho que jogou bola com a gente. E ele disse, eu vou fazer um grande laboratório e vou encher isso aí de mestres e doutores, nem que eu me lasque. Eu acho que nós nos lascamos juntos, né, doutor? É só na brincadeira, mais nada, né? Isso aqui realmente gerou, doutor Nunes foi uma árvore frutífera, fértil. O que ele gerou de alunos, de pós e depois doutores. Por exemplo, quando nós chegamos aqui para fazer o mestrado, só tinha ele de doutor na reprodução. Ele teve que trazer gente da Embrapa, da UFC, para orientar junto com ele, porque não dava conta, né? Então, a ideia dele foi de mandar os professores que eram mestres para a França para fazer doutorado e depois voltar e implantar um programa de nível de doutorado. Isso tudo saiu da cabeça dele. Aqui é uma testemunha bem fiel, entende?
E foram levados para a França, acho que 5 professores, se eu não me engano, voltaram já doutores, e que deram continuidade a esse programa. Até na volta do Dr. Vicente, ele está ali, a foto dele como o segundo coordenador do curso do PPGCV, né? Do PPGCV. Então, o que realmente solidificou esse programa aqui foram os trabalhos inicialmente implementados pelo Dr. Nunes. Ele tinha que ter uma saída para isso aqui se tornar conhecido, já era conhecido localmente pelos criadores, então ele teve a ideia de fazer trabalhos internacionais. E na minha tese de mestrado, foi um trabalho entre a França e o Brasil, foi talvez na América Latina, né, o primeiro trabalho entre dois países, em que ele contactou com uma empresa francesa, Proqueatec, que tinha o Dr. Jean-Charles Vallée e o Jacques Perrin como sócios proprietários, e a audácia foi justamente trazer embriões da França congelados, colocar em receptores aqui no estado do Ceará, para formar um rebanho de cabras leiteiras, para o melhoramento genético dos rebanhos leiteiros do estado. Isso foi assim uma coisa de impacto em todo o país. Com isso veio também a compra de instrumentos, né? Laparoscópio, ultrassonografia. Eu tenho o orgulho de me dizer que eu fui o primeiro veterinário a trabalhar aqui com ultrassonografia. Acho que o Ecof ainda está aí com a professora Lúcia Daniel, né? É um Shumatsu japonês, sei até a marca, certo? E também a laparoscopia, inseminação artificial por laparoscopia, para você ver como a gente foi pioneiro, que teve professor, posso até citar o nome dele, doutor Paulo Pinto, que veio fazer um curso conosco aqui, porque na USP ainda não tinha laparoscopia. Quando o Hospital Antônio Prudente começou a fazer cirurgias por laparoscopia, eles vieram nos contactar, o doutor Nunes me indicou para ser um técnico responsável, né, porque iam treinar em suínos, né, tinha que ter a presença de um médico veterinário. E eu tive a honra de participar desse trabalho, né, como um médico veterinário. Por quê? Porque nós fomos o primeiro, talvez, a usar, em nível de campo, a técnica de inseminação artificial por laparoscopia. E vieram outras demandas, né, e outros avanços tecnológicos. Aí veio a chegada de mais outros pesquisadores de fora, que hoje se tornaram professores, né, hoje são professores do programa. A Lúcia Daniel, o Ricardo Figueiredo, o Roberto Frank, que hoje está na Bahia, né? Depois veio o David Rondan e até mesmo professores que fizeram doutorado em outras universidades, como o Marcos Fábio, deixa eu ver outro aqui, tem outros aqui, eu não me lembro, entende? A Selene, né, que não era nem da veterinária. Todo mundo se congregou aqui, né, nessa infraestrutura, certo? Para dar suporte a um programa que se tornou nota 6 na CAPES, e há muitos anos é 6, era para ser 7, né? Acredito eu que dava para ser 7, né, doutor? Certo? Mas sempre tem aquela disputa com o Sul, né? E a gente sempre sai perdendo um pouco. Quando eu terminei o mestrado, eu já estava um pouco cansado, a minha idade, eu já não era um jovem, era um jovem, mas não era um jovem assim, iniciante, né? E eu casado, né? 2 empregos, porque eu tinha também a UFC e aqui a UES, trabalhava manhã, tarde e noite. E ele me disse, olha, Ayrton, se você não se tornar doutor, você não vai ser nada. Aí eu disse, é mesmo? Aí ele me explicou. E já tinham esgotado a cota de bolsas do CNPq, o doutor Nunes, não posso lhe arranjar agora, mas ele veio aquela ideia, que ele sempre tinha aqueles estalos, aquela luz, né? Papai, você é professor da UES, concorra pela CAPES. Aí eu fui lá na pós-graduação, né? Naquela época não tinha informática, nada era informatizado, era tudo nas paredes. Aí eu vi seleção para a CAPES, entrei, perguntei à secretária, me deu o formulário, preenchi. Aí eu concorri, certo? Uma seleção para ganhar uma bolsa de doutorado pela CAPES, que é especificamente para professores. Então, em 1996, eu parti com malas e cuia para a França, né, com a família e tudo, certo? E lá trabalhei inicialmente com caprinos, depois deu problema, eu tive que trocar de orientador, fui trabalhar com ovino.
E no laboratório onde eu estava, o Jean-Louis Daché, ele ficou impressionado, né, porque eu estava em experiência, né? Tinha trocado de orientador, tinha feito uma confusãozinha lá, a gente sempre tem que, né, se meter em confusão, né, doutor, para ganhar as coisas. Aí ele me disse, não, eu vou lhe testar 3, 6 meses, se você, eu fico com você, não, você vai embora para o Brasil. Eu disse, tá bom. Quando eu comecei a coletar sêmen, a fazer ecografia, ele viu, rapaz, vem cá, você já chegou aqui já sabendo tudo isso? Eu disse, aprendi com o José. José era como ele era conhecido lá na França, né? José. Então, eu disse, olha, eu aprendi a parte de andrologia com o Dr. Nunes, a parte de ginecologia muito com o pessoal, o Perran, né? Certo? E ele disse, então você está completo, já trabalhou com macho, com fêmea. E eu tive resultado lá, tanto que meu trabalho de tese resultou num brevet, né, que é o início de uma patente, e um segredo comercial. Eu defendi a tese privado, sem assistência de público, só com a banca e um funcionário para fazer a dissertação, como é que chama, a ata, né? Aí o meu orientador chegou e disse, olha, você tem o direito de chamar uma pessoa do Brasil para sua banca como convidado. Quem você vai chamar? Eu disse, é claro que é José. Aí o José foi, certo? Participou da minha banca, né? Deu tudo certo, né? E eu voltei em 2000, certo? Para se congregar também aqui no PPGCV e iniciar o meu trabalho como professor pesquisador. Eu digo para você, o doutor José Ferreira Nunes, eu chamo ele sempre de doutor Nunes, né? Porque aí todo mundo chamava doutor Nunes, né? Mas podia também chamar de José, né, doutor? Porque hoje ele continua sendo meu orientador, sempre, eu digo para você, eu nunca vou ter a experiência dele, nunca vou ter a notoriedade dele. Você sabe qual é o maior erro que muitos orientados fazem? É querer ter a notoriedade do orientador. Nunca vai ter, filho, entende? A notoriedade é sua, ninguém toma, doutor. Entende? E às vezes vem, em função disso, uma traição, sempre às vezes ocorre tudo. Mas, deixando isso aí de lado, certo? O doutor José Ferreira Nunes, ele eu acho que ele tem notoriedade até internacional. Porque onde eu andei com ele, a gente era bem recebido. Nós estivemos na Venezuela, na época a Venezuela era boa, né? Nós estivemos na Bolívia, fomos visitar a Bolívia, eu andei com ele pelo Brasil afora, e eu digo para você, ele tem uma notoriedade nacional e internacional. Então, doutor Nunes, eu queria repetir novamente, certo? Eu tenho a satisfação de ser seu amigo. E tudo que eu botei desse papel aqui, que eu fiz só um improviso, é verdade. Isso aqui é verdade, entende? O problema é que às vezes a gente só vamos dizer assim, reconhecido mais pelos defeitos do que pelas qualidades. Até Jesus está defeito nele, né? Por isso que ele foi crucificado. Mas isso aqui, tudo aqui, é graças a esse homem. E os programas de pós-graduação em toda a UES, Renorbio, foi idealizador. Eu posso dizer o meu testemunho, mas a Cristiane pode falar o dela, que você vai ver que agrega muita coisa do que eu disse, porque cada um tem uma experiência particular. Eu queria citar aqui a doutora Gorete Flores Salles, que foi um braço direito também dele, no desenvolvimento do JIP, né, da água de coco, na forma de pó também. Então, se ela fosse também, ela estivesse viva, ela estaria dando um relato certo, não parecido com o meu, mas o relato pessoal dela, assim como a Cristiane pode fazer, doutor Vicente e muitos outros. Muito obrigado, doutor Nunes, e eu dou graças a Deus por o senhor ter existido na minha vida.